Vamos lá, pessoal. Então, iniciando a nossa aula aqui, ó, nós vamos aprender a aplicar esse método que eu desenvolvi, logicamente, que é por isso que leva o meu nome, método Under. O que é esse método Under? Nós vamos utilizar esse método para ter alguns conceitos básicos aí no que se refere à placa eletrônica do refrigerador Frost Free. Nós temos aqui uma placa de um refrigerador Frost Free. E nós temos aqui um desenho dessa mesma placa aqui, tá? Esse desenho, ele vem em alguns, na verdade esse desenho ele vem no manual de serviço do modelo do refrigerador que o fabricante ele disponibiliza aí para a rede de assistência técnica. Então o que você está visualizando no desenho é o que você visualiza no físico, na hora que você está lá fazendo o seu trabalho. Então esse P4 aqui, por exemplo, esse P4 é esse ponto. Esse P3 é esse outro ponto aqui. Esse P1 são esses terminaizinhos aqui, ó. E esse P5 é esse ponto aqui, ó. Então esses 4 pontos do desenho são esses 4 pontos que nós visualizamos aqui na placa do refrigerador. Bem, e aí nós temos então a placa com os fios devidamente conectados. O que te facilita este desenho aqui? Te facilita que você consegue facilmente identificar quem é quem nos terminais em função da cor dos cabos, né? Então você pega aqui, por exemplo, ó, 2 fiozinhos no P3, 2 fiozinhos vermelhos, 2 fiozinhos cinza. Você vem aqui no físico, você tem 2 fiozinhos vermelhos e 2 fios cinzas, né? Pelo desenho, o P4 você tem vermelho, cinza e preto. Só que no físico tem uma mudança aqui, ó, vermelho, branco e preto. Então não necessariamente toda vez que tiver algum desenho com alguma cor, o físico pode estar idêntico. Por que pode estar idêntico? Porque entendemos que a empresa que faz o refrigerador não é a empresa que fabrica o chicote. Então ela tem um fornecedor que fornece para ela o cabinho, né? Então, se por acaso lá no estoque dele ele não tem um cabinho branco, ele vai usar outra cor, né? Mas não necessariamente vai estar aqui já atualizado no desenho. Então, por falta de um cabo, ele coloca outra cor, mas você tem que entender que esse ponto aqui é esse daqui. Então, fisicamente, por eliminação, você consegue saber quem é quem, tá? Da mesma forma que você tem aqui no P5 preto, esse rosinha claro e o amarelo, está aqui, ó, preto, amarelo e rosinha claro bem escondidinho aqui por conta desse tubo, né? Não dá pra ver direito. E no P1 você tem aqui, ó, azul, cinza, marrom, laranja e um rosinha choque aqui, ó. Então você tem, ó, azul, o branco tá no lugar desse cinza aqui, ó, tá? O marrom, o laranja e esse rosa choque aí. Até aí tá tudo tranquilo. Aqui você tem uma visão geral do diagrama elétrico, na verdade do desenho do diagrama. Isso não é o diagrama propriamente dito, é o desenho do diagrama. Você tem um desenho que todos os pontos, todos os pinos estão com seus devidos conectores e cada um faz o seu tipo de ligação. Nessa aula, para ficar uma aula rápida, nós vamos aplicar o método Under aqui, ó, no P1. Para nós sabermos o funcionamento desses caras aqui, como você vai identificar ou como você vai utilizar esse método para você trabalhar na verificação ou nas análises aqui do diagrama, tá? Então, separei esse cara aqui. O que significa esse método Under? Esse método Under nada mais é do que o método de análise de diagramas elétricos para a refrigeração. Como eu consigo fazer uma análise um diagrama de refrigeração, um diagrama de ar-condicionado, um diagrama de comando, um diagrama de elétrica predial? Se você fizer o que eu vou te ensinar agora, qualquer elétrica, qualquer uma, vai facilitar a sua vida, desde que, aliás, qualquer diagrama elétrico, qualquer esquema elétrico vai ser fácil, desde que você aplique esse método, tá? Que é o método de análise de diagramas elétricos. Esse método ele tem 3 patamares que é bem simples. Primeiro, todo diagrama elétrico ele vai ter um componente que aciona para que
funciona o sistema, funciona o componente, sempre tem alguém que aciona. Nesse diagrama elétrico sempre vai ter alguém que funciona e nesse diagrama elétrico sempre vai ter alguém que protege. Não interessa qual que é o sistema, seja ele elétrica, eletromecânica, eletrônica, sempre vai ter alguém que aciona, sempre vai ter alguém que funciona e sempre vai ter alguém que protege. Se você tiver esse conceito do método Under, você vai conseguir fácil analisar e resolver os problemas de diagramas elétricos, tá? Então, como eu disse para vocês, tudo vai se resumir nesses 3 patamares aqui desse triângulo aqui, ó. Então, alguma coisa aciona, alguma coisa funciona, alguma coisa protege. E como é que eu faço esse método caber nesse diagrama? Bem, tudo que aciona, ele fecha ou ele abre um contato, independente do tipo de contato, tá? Se é mecânico, se é eletromecânico ou se ele é eletrônico. Tudo que aciona, ele abre ou fecha contato. Tudo que funciona, eletricamente falando, ele vai consumir corrente elétrica. Então, se eu coloco um perímetro no componente e está passando uma quantidade de elétrons, que nós lemos na unidade de ampere, se ele está consumindo corrente é porque ele funciona. E se ele funciona, obrigatoriamente eu preciso ter algum componente no sistema que evita os danos. Quem é que evita os danos? É o componente que protege. Então, alguma coisa tem que proteger o sistema para evitar danos em algum componente ou no próprio sistema. Então, o método, ele está, voltando aqui, o método Under, ele está resumindo em aciona, funciona e protege. Baseado nisso, eu coloquei aqui um diagrama simples, bem simples, onde você tem aqui um disjuntor, você tem aqui um interruptor e você tem 3 lâmpadas ligadas aí, distribuídas com sua fiação propriamente, tá? Você consegue aí, baseado nesse aciona, funciona e protege, em 5 segundos você consegue colocar aqui, ó, quem é que aciona, quem é que funciona e quem é que protege nesse diagrama. Então veja, nós nem estamos falando da placa propriamente dita, nós estamos falando apenas na metodologia aplicada, que é o método Under. Então, diz para mim aí, em 5 segundos, nesse diagrama que você está vendo aqui das lâmpadas, do disjuntor e interruptor, quais desses componentes aciona, quais desses componentes funciona e quais desses componentes protege. Se você anotou aí, ó, 3, 1 e 2. Então, quem é o 1? O 1 é o componente que aciona. Então, eu tenho aqui um interruptor, que a finalidade dele é fechar um contato ou abrir o contato, por isso que ele aciona. Então, se ele aciona, ele vai acionar o sistema elétrico, ele vai fechar o contato para dar a possibilidade de acender as lâmpadas. Se ele der essa possibilidade, com o fio neutro aqui devidamente distribuído, assim que eu fechar esse contato no interruptor, as lâmpadas funcionam. Então, quem é que funciona aqui? São as lâmpadas. A partir do momento que eu tenho um neutro diretamente ligado nas lâmpadas, fazendo uma distribuição, e o retorno vindo através do interruptor, porque ele fechou o contato, a partir do momento que alguém aciona, sempre vai ter alguém que funciona. Então, para que esse sistema esteja protegido, logicamente que eu tenho que ter alguém que protege. Então, o que falta nesse diagrama aqui? Não falta nada. Eu tenho fase de alimentação, eu tenho um neutro e eu tenho um fio de retorno. Eu tenho os componentes que funcionam, eu tenho o componente que aciona e eu tenho o componente que protege. Então, resumidamente, é isso. Você tem o aciona, você tem o funciona e você tem o protege. Se nós agora analisarmos esse diagrama com aquele que nós iniciamos na aula, fala para mim quem é que aciona, quem é que funciona e quem é que protege. Nós temos o compressor, que pode ser ligado em 127 ou 220 volts. Nós temos o motoventilador,
que também pode ser ligado em 127 ou 220 volts com a potência de 4 watts. Você tem um termofusível, que ele tem um corte de aproximadamente 72 graus Celsius. E você tem uma resistência de degelo na potência de 275 watts, que ela pode ser 12 ou, aliás, aqui está errado, aqui ela deveria ser 127 ou 220. E você tem um interruptor e a placa. Então nesse ponto aqui, ó, se você fizer uma analogia, todo componente, uma analogia desse diagrama com esse aqui, todo componente que funciona, ele tem que receber um neutro direto, tá? Então, voltando aqui, peraí. Por exemplo, ó, quem é que funciona nesse diagrama aqui? São as lâmpadas, né, do lado direito. Então, se eu tenho 3 lâmpadas, eu pego um neutro e distribuo para as 3 lâmpadas. Se eu tivesse 5 lâmpadas, seria o mesmo neutro para 5 lâmpadas. Se eu tivesse 250 lâmpadas, né, que é exagero, mas um neutro distribuindo para essa quantidade de lâmpada, desde que essa quantidade de lâmpada fosse do mesmo circuito. Aí você vem aqui, ó, você tem um neutro que ele está sendo distribuído para o compressor, que o mesmo neutro está sendo distribuído para o motoventilador, que o mesmo neutro está sendo distribuído para a resistência. Ô professor, esse neutro não está sendo distribuído para o termofusível? Não, o termofusível está na mesma linha, mas se eu tirasse o termofusível, na verdade ele está alimentando a resistência. Então, a partir do momento que você tem um neutro distribuído, aliás, fora esses 3 componentes aqui, você ainda tem um neutro para a própria placa, porque a placa ela tem que funcionar. Então, tudo aquilo que funciona vai fase ou neutro direto. Então, a placa funciona, vai neutro na placa. O compressor funciona, vai neutro no compressor. O motoventilador funciona, vai neutro no motoventilador. E a resistência de gelo funciona, vai neutro na resistência. Professor, esse termofusível está recebendo neutro, eu vou te explicar já, tá? Bem, considerando que eu tenho 4 componentes nessa visualização que funcionam, né, eu tenho alguém que aciona. Então quem é que aciona? Esse interruptor, que ele vai acionar na verdade as lâmpadas LED que não está aparecendo no momento, porque eu vou completar essa videoaula com uma outra aula agora para falar do complemento desse diagrama. Nós estamos aqui só para colocar o conceito do método Under para você gravar bem o que aciona, o que funciona e o que protege. Então esse interruptor ele está aqui para acionar as lâmpadas, ok? As lâmpadas LEDs que eu vou falar na sequência na próxima videoaula. Então eu tenho alguém que aciona, eu tenho nesse diagrama alguém que funciona, e quem é que protege aqui? Né? Quem está protegendo? Na verdade eu tenho esse componente aqui, ó, que é o termofusível ou fusível térmico. O que ele faz? Ele protege a resistência de degelo. Então, caso essa resistência de degelo funcione e o sensor de degelo venha dar algum erro, entre em curto ou não mande de volta a informação para a placa, o termofusível ele protege a resistência de degelo. Aí você vai falar assim, quem é que protege o compressor? Quem protege o compressor é o protetor térmico, que não está aparecendo aqui. E quem é que protege o motoventilador? O motoventilador não tem proteção, a não ser salvo ele tem alguma proteção interna térmica, né? Mas geralmente esses motoventiladores não têm proteção. Então essa única proteção para esse diagrama aqui é a proteção da resistência de degelo. O compressor ele tem a sua própria proteção via protetor térmico. Bem, completando então, se o componente aciona, ele recebe e passa a corrente por ele. Então o interruptor aqui, ó, no P5 ou no P1 via pino 5, ele está vindo uma corrente aqui, se ele fechar ele volta essa corrente para o P5. Se ele funciona, ele vai consumir corrente, então o compressor consome corrente, funciona. O motoventilador consome corrente, funciona. A resistência de degelo consome corrente, funciona. E quem é que protege? Quem protege é quem corta essa corrente. Então, o termofusível, quando chegar na temperatura próxima de 72 graus na tubulação, ele corta a passagem de corrente para a resistência de degelo e a resistência deixa de funcionar.
Então você vai ter aqui o aciona, o funciona e o protege para esse lado do diagrama, ok? Então pessoal, isso aqui na verdade é uma aula de introdução, né, ao método que eu desenvolvi. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse conhecimento para que todos, na medida do possível, pudessem ter mais facilidade no que se refere à análise de diagramas elétricos de sistema de refrigeração e climatização. Além, logicamente, dos comandos elétricos, elétrica predial. Então, algumas videoaulas que eu vou postar para vocês, ela vai estar bem focada nesse método Under aqui, tá? Então, o método Under, ele te ajuda a fazer uma análise de diagramas elétricos de refrigeração, onde sempre vai ter alguém que aciona, sempre vai ter alguém que funciona e sempre vai ter alguém que protege. Beleza? Então, pessoal, agradeço muito aí pela atenção de vocês. Então, compartilhe essa videoaula e na sequência eu vou postar uma outra aula dando complemento a essa, para nós falarmos um pouquinho mais sobre a placa eletrônica do refrigerador Frost Free, ok? Um grande abraço, sucesso e até a próxima!